Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. E estamos fazendo uma série de Câncer e todos os signos. E neste vídeo vamos falar do nosso oposto complementar, o signo de Capricórnio. Câncer Capricórnio em 2026 no amor. O mais interessante é que em 2026 estes opostos não apenas se complementam, eles amadurecem juntos. E quando vemos a energia de Capricórnio para 2026 no amor, eles estão buscando uma relação sólida. A emoção pode estar contida, porém profunda. O signo de Câncer no amor busca acolhimento e quer se sentir seguro. Quando juntamos essas duas energias, a parceria é madura. Estrutura mais emoção. A longo prazo está excelente, principalmente porque a compatibilidade é muito alta. E o mais interessante, em 2026, este amor cresce com o tempo. Vai ficando cada vez melhor e a gente ama. Mas vamos ver através do tarô quais são as mensagens. Pode ser totalmente diferente. Estou aqui me conectando com vocês. Deixem o like, ativem o sininho, inscreva-se no canal, envie muitos chats, super chats, porque o vídeo mais assistido vai ganhar uma leitura bem profunda. E, gente, Câncer e Capricórnio, já abrimos a leitura com o Sol, a melhor carta do Zodíaco. A melhor carta do tarô. A melhor carta do Zodíaco é ótimo. Ok, vamos ver quais são as mensagens. Estou empolgado, tá? Estou bem empolgado com esta relação em 2026. Estou olhando apenas o signo solar, Câncer e Capricórnio. O seu ascendente, a sua lua, aonde está Vênus, o seu mapa. Natal influencia muito. Qualquer coisa, faça uma leitura particular. Mas já temos as melhores cartas do tarô. O Sol, a estrela. Para esta relação, eu estou falando que é algo a longo prazo. Ok. Mais algumas mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? E temos a Imperatriz. Mais uma carta. Temos o Eremita, o arcano número 9. Energia de terra. Ok, já temos vitalidade, um norte, um futuro promissor. Temos alegria, vitalidade. Sucesso nesta relação, principalmente a longo prazo, principalmente com a estrela. Esta é uma carta também que fala de cura, então se no meio do caminho houve um desentendimento, tende a ser curado, resolvido. Mas vendo a Imperatriz, o Eremita nesta leitura, se percebe que é necessário muita maturidade, discernimento, reciprocidade. A construção pode ser feita em equipe. Este olhar a longo prazo para esta relação pode ser vista pelos dois. Imperatriz fertiliza sonhos. Como tem a energia do Sol, a Imperatriz e a Estrela, não duvido nada que venha uma criança aí, tá? Principalmente um menino. Podemos estar falando de casamento, de gravidez, de poder comprar a sua casa própria, construir alguma coisa, buscar também se afastar do barulho, do externo, da multidão. Viver esta relação de uma forma mais profunda, quase que uma equipe, quase que uma sociedade. Aliás, vocês podem trabalhar juntos. Então, o Eremita está falando de um olhar, refletir, construir internamente uma possibilidade de futuro, mas principalmente uma maturidade, uma tranquilidade, até mesmo para as pessoas que estavam um pouco mais vivendo a vida, e talvez vocês se conheçam no momento onde ambos querem paz, tranquilidade, segurança, seriedade para esta relação. Se vocês já estão numa relação, vocês podem ir para um outro nível, para um outro patamar. Se você ainda não conheceu essa pessoa, e quando você perguntar qual é o seu signo, e essa pessoa falar é Câncer ou Capricórnio, talvez esta relação tem tudo para ser sucesso. 6 de paus. Temos o 3 de espadas e temos o 7 de paus. Uma coisa importante.
né? Estamos falando de duas energias que se complementam. Câncer é a raiz, Capricórnio é o fruto. Então, sabemos como o Câncer às vezes lida numa relação, né? Sabemos às vezes o medo de perder o que já foi construído. Então, cuidado também com esta insegurança, porque o 3 de espadas fala de cortes. E se for ter este corte, tá tudo bem, porque lembra que estávamos falando de uma maturidade. Então, até na hora de encerrar, pode ser maduro. Esta carta pode representar os dois chegando a este consenso. Mas aqui não está com cara de um final, está com cara de um atrito por conta de uma insegurança. O 7 de paus fala muito de defesa. E quando você se defende antes de ser atacado, você está atacando. Então, quando você suspeita de uma pessoa sem provas, você está atacando. Você está colocando a relação à prova. E estes medos, inseguranças ou até mesmo gatilhos do passado podem atrapalhar esta relação. Então, maturidade. Aqui temos o Cavaleiro de Espadas, a Imperatriz voltando e a Estrela voltando. Em cima do deck ficamos com o 7 de Espadas. Esta é uma carta que fala um pouco da síndrome do impostor, de manipulação, de alguém drenando a sua energia. Principalmente fala de autossabotagem. Então, cuidado com as suas informações, com as suas buscas, com os seus medos. Cuidado com o que você escuta de terceiros. Mas ainda sinto que essa energia é tão fraca perante tudo que eu não vejo como uma pedra no seu caminho. Mas vendo o 7 de espadas, pode ser que exista um medo, um comportamento, uma atitude que você sempre traz para todas as relações. E desta vez é diferente. Ou desta vez a conversa pode ser diferente. Mais uma vez, maturidade. A Imperatriz realiza sonhos, mas às vezes demora para viver este sonho ou viver esta relação maravilhosa. E depois que consegue, o medo de perder faz com que você se entregue tanto e acabe criando uma expectativa, até mesmo acima da realidade. Pelo tanto que você fez. Mais uma vez, esta é uma carta que fala de cura. Às vezes se afastar, refletir por 5 minutos pode salvar relações. Então, na hora de falar, se expressar, use essa maturidade para que você não jogue para o outro os seus medos, as suas inseguranças. Ok, para finalizar, o que precisamos saber? Qual a dica para esta relação em 2026, a partir do dia 20 de março, no Ano Novo Astrológico? Até 20 de março de 2027. Então assistam várias vezes essa leitura. Às vezes você nem conheceu ainda esta pessoa, tá? Aqui temos o As de Ouros, que representa este começo. Aqui temos a carta Enforcado. Vermos esta relação por um outro prisma. E temos o 2 de Espadas, que fala muito de uma, entre aspas, guerra interna. O que fazer? Às vezes não é tão óbvio assim, tá? Neste caso, pede para você olhar a sua intuição, o que você está sentindo em relação a tudo isto. Como eu falei, são perspectivas. Neste caso, para quem está começando uma relação, eu sinto que ela já pode começar com todas as cartas na mesa. O que você espera, o que você quer, o que você não gosta, o que você gosta, sem medo de perder a oportunidade. Porque se for para ser, esta pessoa vai falar, assina embaixo. É exatamente isso que eu buscava, é exatamente isso que eu preciso. Mas se você está em dúvida sobre o que esta pessoa sente por você, ou sobre o que você sente por ela, tempo ao tempo. Você não precisa decidir na hora. 5 de espadas. Nossa, para este grupo, podem existir vários grupos, tá? Nessa mesma leitura. Mas para este grupo, desta rodada, eu sinto que existe tantas caraminholas na cabeça, tantos medos, desde, será que eu mereço ser amado, amada? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que é esta pessoa mesmo? Bom, eu entendo que a sua vida é a coisa mais importante do mundo.
E a sua vida tem um traço de destino. Isso não pode ser modificado por ninguém. Então, se esta pessoa, independente se você tem ou não a certeza se é esta pessoa, se ela te mantém nesta linha, se ela está também seguindo uma linha muito próxima da sua, por que não ir? Até onde dá? Não mude a sua rota de vida por ninguém, porque se caso acabe, não mudou nada na sua vida, porque você, esta pessoa e a sua relação são 3 coisas diferentes. Não misture tudo. Quando a gente fala de maturidade, talvez seja sobre isto, não misturar tudo. Então a dúvida diminui. Vou pegar só a primeira carta, a justiça, e em cima do deck ficamos com o eremita mais uma vez. Algumas pessoas precisam de um tempo, não da relação em si, mas por você mesmo, para você entender cada vez mais você dentro de uma relação. Justiça, energia de Libra, energia de Vênus, de colocar na balança, para escolher, para decidir. Aonde pesa mais? Aonde flui mais? Então, se você está com uma dúvida, talvez isso seja uma resposta. Será que teríamos dúvida se fosse tão bom assim? A não ser que você esteja se auto-sabotando. A não ser que alguém esteja te manipulando, influenciando. Por isso que é importante este distanciamento. O eremita, olha aqui, rainha de espadas. A história do eremita é de uma pessoa indo para as montanhas, se isolando do mundo, para chegar numa conclusão, baseado nas suas próprias sensações. Depois que isto acontece, este eremita volta para a sociedade, volta a interagir, ensinando o que aprendeu, compartilhando o que aprendeu, ou vivendo da sua escolha. Aqui é mais razão e menos emoção, mesmo que seja um signo de terra e água. A semente que você coloca pode dar um bom fruto, mas dependendo de como você enxerga isto e dos seus medos, olha o barulho disso. Olha a ambulância passando, mas independente, talvez através dos seus medos, você pode meio que atrapalhar um pouco esta relação, ou não viver o melhor desta relação. Então o alerta é maturidade, sim. Se existe uma dúvida, talvez a dúvida já seja um sinal. Como eu falei, são mensagens baseadas no signo solar. Mas dependendo do ascendente, vocês não têm tanta compatibilidade. Mas se você tem uma dúvida, talvez não seja a melhor hora para ter ou dar uma certeza. Seja claro, fale a verdade, ou se resolva antes. Mas no geral, esta é uma energia fantástica para uma relação duradoura, para uma parceria, para uma harmonia. E se não está acontecendo, talvez esta pessoa em específico não seja para você. E tá tudo bem. Não vamos perder tempo aonde não há felicidade ou certezas, ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.